Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. E eu sou Dígina Torres. No ar, mais um programa do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje falaremos sobre saúde mental. No quadro Personagens Sergipanos, contaremos um pouco da história do artista plástico José Fernandes. No Fato da Semana, abordaremos o lucro dos bilionários durante a pandemia. E no Fake da Semana, a campanha de Silas Malafaia para boicotar a Natura. Diante de tantos acontecimentos negativos no Brasil, manter a saúde física e mental é um grande desafio. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, divulgados em 2019, cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, apenas um dos transtornos mentais existentes. Mas quantos mais não sofrem com a síndrome do pânico, bipolaridade, depressão ou o transtorno de ansiedade? Convidamos a terapeuta Carla Amaral, que vai falar sobre inteligência emocional e de que forma nós podemos identificar um transtorno mental. Vamos ouvi-la? Olá, tudo bem? Eu me chamo Carla Amaral, eu sou terapeuta holística e transpessoal e vou falar um pouquinho para vocês sobre os transtornos mentais, né? E de que forma que a gente pode identificar um transtorno mental. Estamos em momento de pandemia, de quarentena, reclusão social, né? O medo de lidar com a perda, com a morte, com algo que é intocável, com algo que a gente não mensura, a níveis de cura, né? De que forma que se dá, é uma doença que chegou e que de um dia para a noite ela pode agir de uma forma muito invasiva, tirando até a nossa vida nesse momento. E isso deixa as pessoas em pânico, deixa as pessoas ansiosas, né? Sem contar nas questões das perdas financeiras, das perdas materiais. Então, a gente está lidando com um momento de muitas perdas, mas também a gente precisa olhar para os ganhos que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, que são os ganhos emocionais, os ganhos instintivos. A gente está tendo agora a possibilidade de acessar duas energias que não é muito falada no nosso sistema, e a gente pode integrar essas energias, que é a instintiva, que é onde está o nosso inconsciente, a maior parte dos materiais que a gente precisa trabalhar para o conhecimento do ser, para o equilíbrio desse ser, né? E a inteligência emocional, né? Onde, quando a gente não sabe lidar com essa inteligência, é de onde vem os transtornos, né? Então, os transtornos vêm de traumas, né? E da emoção. Eu não sei lidar com essa emoção, eu não sei acessar esse sentimento é proibido, esse sentimento é novo para mim, né? E aí a gente percebe que com esse cenário, os consultórios eles estão sendo mais procurados, né? Os consultórios terapêuticos, os consultórios psiquiátricos e os consultórios da própria psicologia tradicional, com as suas abordagens. Então, isso é muito necessário para que a pessoa saiba lidar com uma nova organização, né? Que está sendo sugerida agora. Então, a gente tem pessoas que estão vivendo em casas com metro quadrado não muito favorável para a quantidade de pessoas que tem na família, né? Então, são perdas de uma empresa que precisa fechar, demitir funcionários. Então, a gente está lidando com muitas situações ao mesmo tempo, em várias áreas da nossa vida, em vários setores da nossa vida. Isso pode acarretar em uma ansiedade, né? Em sintomas que podem levar a gente a alguns transtornos mentais. E eu gostaria também de desmistificar aqui a necessidade e a importância de a gente buscar um profissional que possa nos auxiliar, que possa nos fazer entender melhor aquela situação, para que a gente possa lidar da forma mais tranquila com cada situação que vem se apresentando neste momento de pandemia. É muito importante que a gente se abra para esse lugar da saúde mental,
né, para que a gente saiba que a nossa mente, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, na questão física e orgânica, ela também precisa de atenção, de cuidado e muitas vezes até de um medicamento, de algumas práticas alternativas, né? Da própria expansão da consciência, que é o que o processo terapêutico faz, que é de fazer você acessar lugares onde você não foi treinado a acessar, para que você possa lidar de uma forma mais resiliente com alguns traumas, enxergando novas possibilidades de vivenciar o novo, né? Trabalhando o seu processo criativo para que você possa se reinventar em momentos de tragédias, em momentos de rupturas, em momentos de perdas mesmo. Então, o que eu venho falar, assim, que eu acredito ser muito importante, principalmente na minha prática, para a questão da saúde mental, que na minha prática a gente usa mais como saúde emocional, é aprender a lidar com o nosso potencial que ficou guardado, escondido no nosso inconsciente. Então, acessar o inconsciente para que a gente possa ter ferramentas de dons e talentos e que a gente possa utilizar esses dons e esses talentos no tratamento dessas síndromes que podem ser aparecidas em um momento desse, né? Então, a saúde física é muito importante, a saúde mental é muito importante, mas também a saúde espiritual. Integrar a saúde espiritual, a consciência de um ser é fator fundamental para a saúde mental, né? E hoje a gente vê muitos psiquiatras que podem falar sobre isso também, né? Do quanto que é importante você ter uma fé, você ter algo que você possa acreditar, né? Algo que você confie, que a gente chama de espiritualidade, né? Então, são 3 pilares fundamentais para a saúde mental, que é o movimento do seu corpo, né? A atividade física que você faz, o trabalho que você faz com a sua consciência para poder lidar melhor com suas emoções e também o desenvolvimento da sua fé. Então, são 3 orientações que eu não deixo de trabalhar em consultório, né? São 3 pilares fundamentais para que a gente reconheça as possibilidades de desenvolvimento de transtornos em nossa vida pessoal. E aí eu quero convidar vocês para que se abram melhor para esse lugar de acessar um processo terapêutico, de acessar um processo de saúde mental. Muito obrigada, estou à disposição. Para a professora Lídia Mesquita, não focar somente no trabalho e ocupar o tempo também com atividades artísticas e familiares está sendo essencial para enfrentar esse momento. Vamos ouvi-la. Tudo bom? Aqui quem está falando é a professora Lília Mesquita. Eu sou professora na Universidade Federal de Sergipe. E falar um pouquinho para vocês sobre o meu estado de saúde. Lidar com volume de questões pessoais, né, profissionais, e que ao passar do tempo, quando a gente é mais jovem, eu estou com 43 anos, a gente acha que dá conta sozinha, né? É a história de ser forte, ser forte, ser forte, seja forte, você é forte, mas nós somos fortaleza, mas também tem dias que a gente fraqueja. Então, falar de depressão, de ansiedade e, no meu caso, também síndrome do pânico hoje é conseguir olhar de frente para o problema. E como é que eu lido com ele? Com medicação, né, tentando entrar no equilíbrio com oração, meditação, atividades que me deem prazer no âmbito pessoal, no âmbito físico, como atividade física. Eu gosto muito de fazer artesanato, gosto muito de cuidar das minhas plantas, de brinquedos. Então, quando eu tive essa última crise, que foi o ano passado, em outubro, eu busquei não ficar focada apenas no universo do trabalho.
como eu fazia antigamente, né? Eu busquei trabalhar o meu lado espiritual com a meditação, com as orações, com a prática espírita, com os estudos espíritas. Busquei intercalar com as atividades físicas e dividir o meu tempo entre a família, entre os passeios, entre as plantas, né, e o artesanato. Por quê? Porque são coisas que são mais leves e você consegue trabalhar outras questões no seu ser, né? Não apenas o lado espiritual ou só o tratamento com a medicação. E, claro, o acompanhamento com a terapia e a avaliação com a psiquiatria. Então, juntando tudo isso e o entendimento do que te faz mal, você consegue chegar lá e vencer. Desejo a todos muito sucesso e muita saúde nesse tempo difícil. Marco, eu também me expondo aqui para vocês, eu sofro de transtorno de ansiedade. Eu já tive algumas crises de ansiedade ao longo da vida. Quando eu era adolescente, eu precisei tomar medicação, né? Tomei um remédio que era um ansiolítico para poder e aqueles outros remédios naturais também, né? Valeriana, maracujina, né? Florais. Então, fui também, me tratei em terapia e passei por isso, né? O estresse da vida, as cobranças, né? Elas acabam desencadeando uma série de transtornos. Então, é importante a gente pensar que isso é muito mais comum do que o que a gente imagina, né? Então, às vezes a gente tende a pensar nas doenças de maneira ocidentalizada, que é só aquilo que a gente pode ver. Por exemplo, uma doença que é palpável, que sai ali no exame como um tumor, como um cisto, ou como, enfim, uma queda de pressão, etc. Mas os transtornos mentais, eles precisam de bastante atenção, porque eles podem modificar muito a sua vida. E é importante sempre procurar um profissional da área de saúde para poder ter esse auxílio. E principalmente conversar com a família, com os amigos, de que isso não é uma brincadeira, de que isso não é frescura, né? As pessoas precisam ter essa consciência também de que ficar falando que é frescura, que, mas como? Mas você tem uma vida tão boa, porque você é depressivo? Mas você também é agitada, ansiosa porque você quer, né? Mas é muito fácil sair de uma crise de ansiedade. Então, assim, não façam isso, né? Exerçam a empatia, exerçam a escuta, né, de entender como é que é um processo de uma crise de ansiedade, de uma síndrome do pânico, e tentem auxiliar dessa forma, né, escutando, aconselhando para a busca de um profissional da área, né, e não incentivando coisas que não vão acrescentar em nada. O ilustre sergipano do programa de hoje é o artista plástico José Fernandes. Natural de Lagarto, nasceu em 1959 e descobriu o amor pela pintura aos 9 anos, ao pintar sua primeira obra. Era carinhosamente chamado de Zé Fernandes pelos amigos e deixou traços, cores e figuras que retratam os aspectos da cultura sergipana e nordestina. Convidamos o escritor Marcelo Ribeiro para falar um pouco sobre Zé Fernandes. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Marcelo da Silva Ribeiro, mais conhecido como Marcelo Ribeiro. Eu sou médico, otorrinolaringologista e também gosto de escrever. Eu tenho 18 livros publicados, eu escrevo poesia, escrevo textos históricos, escrevi romance, entendeu? E varia um pouco, crônicas, etc. Então eu escrevi um livro sobre José Fernandes, pela intimidade que eu tinha, a amizade que eu tinha com o Zé, são umas pinceladas sobre o Zé Fernandes. Zé Fernandes era um pintor sergipano, morreu agora recentemente. Era uma pessoa, primeiro, uma pessoa de extremamente de boa pessoa, né? Era uma pessoa do bem, uma pessoa de muitas qualidades, muito amigo, muito simples. E a obra dele, ele andou, inclusive não andou um tempo morando fora, né? Ele morou em vários lugares, ele morou na Bahia, ele morou no Rio. E era uma pessoa que tinha as cores
de nordestinas, as cores de Sergipe. Ele retratava bem o que via em volta, como dava vida ao que cerca o Nordeste. Então a característica dele era muito assim, animais, quer dizer, rios, quer dizer, flores, folhas, etc. Agora pintava também, né, muito o São João, os sanfoneiros, que aliás ele era muito amigo do pessoal da música, né, de Edgar do Acordeon, Erivaldo Carilho, etc. Ele sempre estimulou muito a cultura local. Exerceu cargos, inclusive de diretor da Galeria Álvaro Santos, entendeu? Agora, ele era basicamente o defensor da categoria das artes, né? Quer dizer, ele pegava briga, era intempestivo, ele era, ao mesmo tempo que era brincalhão, mas jogava duro, era extremamente sincero, e ele pegava muito criativo, ele criava muitas novidades, muita coisa para estimular as artes, e como era generoso. Por exemplo, ele era contratado para fazer uma obra grande, então ele sempre convidava um colega para dividir com ele, para participar também, dividir os honorários, etc. Ele era uma pessoa do bem, é uma pessoa que eu gostava muito, que eu sinto muita falta. E outra coisa, né, ele é muito divulgado. Talvez o pintor daqui mais conhecido, né? Ele e o João Inácio, que já morreu há vários anos. Mas em todo lugar que você for, você encontra, às vezes quando aparece uma matéria na televisão, etc., tem quadros dele. Então ele era um pintor de cores vivas, né? Ele gostava de cores vivas, vermelho, verde, amarelo, essas coisas assim, e retratava bem o Nordeste e principalmente assim, as coisas do estado de Sergipe. Então, a obra dele é uma obra que divulgava muito a gente. Ele sempre chamou a atenção, né, da claridade da nossa cidade, né, de Aracaju, que Aracaju, ele diz que o rio é muito luminoso e tal, mas é uma iluminação diferente. A iluminação muito clara é aqui no Nordeste, principalmente aqui em Aracaju. Certo? Então é um pintor que influenciou muita gente, muito reconhecido, boa praça, bom humor, bem-humorado. É uma pessoa que faz muita falta à cultura e às artes sergipanas. Fato da semana. E o fato desta semana começa com a tuitada do bilionário Elon Musk, após responder uma crítica sobre os interesses dele no lítio boliviano. Abre aspas. Daremos golpe em quem quisermos. Lide com isso. O bilionário é dono da quinta maior fortuna do planeta e o lítio é o principal componente das baterias dos carros elétricos da Tesla, uma das suas empresas. 50% das reservas mundiais de lítio estão na Bolívia e com a fala do bilionário faz cada vez mais sentido a afirmação do ex-presidente boliviano Evo Morales, de que sofreu um golpe por interesses econômicos. Isso nos faz lembrar a descoberta do pré-sal brasileiro e tudo o que ocorreu no Brasil de lá para cá. O que seria a galinha dos ovos de ouro do povo brasileiro pertence hoje a multinacionais petrolíferas, ao menos 75% de todas as reservas. Até o presidente do Brasil é meio americano, mas não deve ser nada demais, já que temos base americana em território brasileiro, né? Por falar em bilionário, a revista Forbes divulgou recentemente um dado que mostra a crescente desigualdade no mundo. Os ricos estão cada vez mais ricos. No Brasil, 42 bilionários aumentaram suas fortunas durante a pandemia. Foram 177 bilhões de reais a mais. E ainda tem quem pergunte aos sindicalistas se é justo o movimento grevista em meio à pandemia. Por favor, né, gente? Já passou da hora da sociedade brasileira discutir a taxação dessas grandes fortunas. Fake da semana. O pastor Silas Malafaia está fazendo uma campanha para boicotar a Natura. O motivo do chilique do pastor, que virou réu em 2019 por mau uso do dinheiro público, é a campanha do Dia dos Pais da empresa. Malafaia não aceitou a escolha de Tami Miranda para homenagear os pais brasileiros. Tami é transexual, casado com Andressa Ferreira e pai do Bento.
Para Malafaia, a campanha da Natura é uma afronta aos valores cristãos. O pastor deveria deixar o preconceito de lado e entender que o que importa é o sentimento paterno. Quantas mães no Brasil não exercem 2 papéis por ter seus filhos abandonados pelo pai? Aquele varão que cedeu uma costela para fazer a mulher, mas que não foi homem o suficiente para arcar com as suas responsabilidades paternas. Pois é, Marco, e por falar em arcar com as suas responsabilidades paternas, é importante frisar que são mais de 5 milhões de crianças sem registro paterno aqui no Brasil. Mais de 100 mil processos na justiça por pensão alimentícia. Então, assim, eu acho que a afronta para os valores cristãos deveria ser gastar R$1.600.000 numa marcha para Jesus. Porque pense bem, com esse dinheiro daria para tirar da miséria centenas de crianças abandonadas pelos pais no Rio de Janeiro. A campanha do pastor deveria ter um nome: ódio à hipocrisia. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. E não esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de pauta, críticas e elogios, nos enviem um e-mail para podcastptm@gmail.com ou siga-nos nas redes. No nosso Instagram é @podcastportrásdamídia. Tchau, tchau.